Boa noite, seguidores do Artcult. Eu me chamo Priscila Monteiro, sou colunista do canal História e Arqueologia, focada em História do Brasil. Então eu acredito que vocês já devem ter lido alguns dos meus textos por aí. E acredito também que vocês já tenham me visto nos stories do Instagram do Artcult. Então é um prazer estar iniciando hoje uma série de lives que vão estar acontecendo agora no mês de julho sobre o panorama, geral da história militar no Brasil. É um tema que muitas pessoas não entendem, não conhecem. A gente vai ter uma série de convidados que vão desmistificar algumas coisas pra gente sobre esse tema, tá? E eu, como historiadora, que sou tarada por metodologia histórica, tô achando o máximo, sem contar da gente fazer o revisionismo histórico de vários eventos da história do próprio país, né? Então, vai ser uma grande oportunidade nessa série de lives que vai estar acontecendo nas segundas-feiras, da gente estar recebendo esses convidados e estar desmistificando a questão da história militar no Brasil. Então dá pra gente entender bastante coisa. História militar não trata só de guerra, trata de uma série de outros fatores, uma série de outras coisas, e a gente vai estar falando um pouquinho disso aqui hoje, tá? O nosso convidado, deixa eu já apresentar ele para vocês, enquanto a gente está aí nesse processo inicial. O Fernando, ele acabou de chegar. Então, o nosso convidado é o pós-doutorado Fernando da Silva Rodrigues, e ele tem 3 livros já publicados de maneira individual, 16 capítulos em outros livros. Ele é organizador de 5 mais outros livros, tem mais de 28 artigos já escritos em revistas acadêmicas, periódicos acadêmicos. Também deixa eu aceitar aqui. Oi, pessoal, boa noite quem está chegando. E ele também é o idealizador do Simpósio Nacional de História do Brasil, de História Militar, né? E também está com a Rede Hermes, na internacionalização aí de vários pesquisadores alinhados no estudo de História Militar. Boa noite, Fernando, seja muito bem-vindo. Estava aqui te apresentando nesse tempinho inicial, e agora eu vou passar a bola para você mesmo se apresentar para o pessoal. Bom, vamos lá. Tá me escutando bem, tá? Tô sim. Tá. Bom, boa noite, gente. Essa é uma oportunidade extremamente importante, porque existe aqui uma possibilidade de nós divulgarmos um trabalho que não começou hoje, não começou ontem, mas começou há muito tempo atrás. Então, na verdade, eu pertenço a um grupo de pesquisadores que vem trabalhando no sentido de dar voz a essa dimensão da história, que é a história militar. Para além das questões ideológicas, nós somos pesquisadores. Então, a história militar é uma parte de uma pesquisa no campo da história e extremamente importante, né? Eu vejo muito, às vezes, sendo dado pouco valor. No entanto, quando você vai olhar a fundo as produções acadêmicas, as teses, dissertações, trabalhos de final de curso desenvolvidos, você percebe ali claramente que existe uma história militar, tá? Então, com isso, eu começo falando da minha formação, né? Eu me graduei em História, fiz o meu mestrado em História, fiz um doutorado em História e um pós-doutorado em História. Na verdade, eu fiz 2 pós-doutorados e iniciei um 3º pós-doutorado na UF, agora em junho. Bom, todo esse meu período de formação acadêmica, eu estudei os militares. Então, desde a graduação, quando eu estudei lá a crise de 54, com o suicídio de Vargas, para entender esse período que vai de 54 a 64, né, como um processo que começou em 54. Depois, no mestrado, estudando as fotografias produzidas pela Comissão de Inspeção de Fronteiras, que o Marechal Rondon era o chefe. No doutorado, estudando as escolas militares com dinâmicas sociais bastante interessantes que perpassam
as questões sociais, porque eu estudei questões de racismo e antissemitismo no Estado Novo, nas Forças Armadas. Então, isso revela o quê? Revela que, para além de uma formação acadêmica, você tem um campo da história militar a ser explorado. Não, um campo vastíssimo pelo que você está falando, que isso é uma coisa que sempre me surpreende na tua pesquisa, né? Essa diversidade de temas dentro de uma mesma abordagem da história militar. Então, isso tudo que você está apresentando, Fernando, é muito legal para estar desmistificando para algumas pessoas quais são as abordagens e quais são as linhas de pesquisa que podem ser feitas aí dentro da história militar. Com certeza. E assim, esse movimento que você está falando, né, que você mesmo está integrado nele, dessa ampla pesquisa de assuntos e temas vinculados à história militar, é algo local, é algo que está acontecendo somente aqui no Brasil ou é uma coisa internacional, uma coisa global? Conta aí um pouquinho para a gente. Bom, eu vou dividir essa pergunta em duas questões. Primeiro, o campo do desenvolvimento da história militar internacionalmente. Então, existe um movimento que partiu dos Estados Unidos de renovação da pesquisa de história militar, que é chamado, inclusive, de Nova História Militar, que foi desenvolvida a partir dos Estados Unidos e que outros países fizeram adesão a esse processo, como Portugal, Itália, Espanha. Então, todos esses países renovaram o seu tipo de investigação de história, né, e adotaram o que hoje nós chamamos de nova história militar. Antes de chegar no Brasil, o que é essa nova história militar? Na verdade, é um modelo de investigação que tenta ampliar o campo da pesquisa na história militar. Por quê? No passado, principalmente século XIX e uma grande parte do século XX, a história militar ficou muito marcada pela história tradicional. O que era essa história militar tradicional? Era que só interessava para a história militar as guerras e os feitos dos generais. E aí, com a renovação da história, com esse campo da nova história militar, que ela aparece numa dinâmica muito interessante, que é de renovação mesmo, né? Você percebe que quase tudo pode ser história militar, desde questões de estudos de gênero, questões de estudo de memória, estudos de questões de engenharia, fronteiras. Então, é muito amplo esse campo da história militar. Eu uso, por exemplo, vocês são um canal voltado para a arte. Então, hoje existem vários trabalhos de pesquisas envolvendo pintura, estudos de pintura militar. Eu pesquisei fotografia, eu usei as fotografias como material de pesquisa, canções militares sendo utilizadas como forma de pesquisa, até porque uma canção ela tem uma essência, ela tem uma finalidade quando ela é escrita. Né? Recrutamento. O que é o recrutamento? Você seleciona alguém da sociedade que é um civil, que está ali dentro de uma sociedade e traz ele para dentro de um quartel e transforma ele no militar. Mas ele, antes de ser um militar, ele foi um civil, estava inserido dentro de uma família. Então, isso faz parte também da história militar. Então, eu acho que cinema, nós temos hoje muita pesquisa no programa que eu dou aula lá na Universidade Salgado de Oliveira, né, no programa de pós-graduação em História, nós temos um garoto trabalhando com cinema militar. Então, veja, nós temos muita coisa. E com isso, eu entro na questão da dinâmica do Brasil. Né? Bom, o Brasil ele tem tido alguma resistência, mas esse caminho está sendo feito também a longo prazo. Mas, desde os anos 90, iniciou-se, na verdade, numa fase final ali do fim do regime militar, em 85, com a Constituição de 88. Nos anos 90,
começou-se um grande volume de pesquisas sobre militares, até mesmo para se entender o que aconteceu naquele período que nós vivemos aí de 21 anos de governos militares. E aí, Então, desculpa te cortar, Fernando, só para a gente lembrar assim, eu acho muito interessante porque eu entrei na graduação no início dos anos 2000 e eu comecei a pegar um pouquinho dessa produção dos militares, né? Desse conhecimento. Eu estudei na Cândido Mendes e vento em polpa a gente tinha cartazes lá convidando a gente para a INSM, para poder estar. Acho que você até de repente foi vamos dizer assim, uma má influência para isso, porque eu sei também do seu histórico da Cândido na mesma época. Você estava lá com a especialização e eu estava lá na graduação. E assim, a gente era convidada e é surpreendente os assuntos, né? Surpreendente essa gama e que no dia a dia a gente não para pensar os vídeos que foram produzidos para o cinema na época da guerra, até para informar. O cinema era o grande informativo daquela época. Isso. Então, você está falando tudo isso e a minha cabeça está aqui, ó, borbulhando de informações, mas continua, desculpa. Não, tranquilo. Então, eu acho que nós temos, sim, um grupo de intelectuais que ajudaram esse processo, mas chegou num determinado momento, nos anos 2000, aí eu diria, na verdade, na segunda década, né, do século XXI, aí depois de 2010, que eu sentia assim que o movimento estava meio parado, né? Muitos intelectuais que começaram esse processo eu acho que já estavam desgastados, não estavam encontrando respostas mais interessantes. E por acaso, assim, a partir dos anos 2010, nós começamos a ter uma aproximação de alguns intelectuais, aí eu vou me incluir como intelectual, desculpa, mas perfeito, eu tenho que fazer parte desse grupo, mas um grupo de intelectuais, principalmente formado por civis e militares, isso aí tem que se fazer jus, porque são civis e militares, militares que passaram a frequentar a universidade, né? Mesmo militares já formados que vão fazer graduação, mestrado e doutorado, né, com civis que já estavam pesquisando, e com isso, eu vou citar também uma questão, os espaços, né, o arquivo histórico do Exército e o arquivo da Marinha. Então, esses espaços serviram de encontro de intelectuais para pesquisar, né? E é interessante porque os arquivos do Exército, da Marinha, eles têm uma facilidade, eles dão uma facilidade para as pessoas pesquisarem, e com isso nós começamos a fazer um grande grupo interessados no mesmo tema. E esse grupo foi caminhando individualmente, mas chegou em 2016, praticamente nós tivemos uma decisão que foi fazer um evento de história militar e que deu certo, né? Então, esse processo, só para finalizar, esse processo é um movimento que está em construção, ele pertence não a mim, eu simplesmente tento capitanear, mas eu tenho um grupo de amigos que são historiadores, militares e civis, que me acompanham nesse processo e que me ajudam, me apoiam nessas empreitadas loucas que eu faço, que eu acho que nós merecemos, sim. Nós temos um tema muito importante e que precisa ganhar espaço, porque nós temos esse direito junto com os pesquisadores de escravidão, junto com os pesquisadores de religião, junto com os pesquisadores de saúde. Então, todos têm espaço para pesquisar. Eu acho, Fernando, dentro de tudo isso que você está falando, é muito importante a questão da pesquisa em história, né? E você estava falando também dos arquivos, eu gostaria de lembrar a todos que a carta de Pero Vaz Caminha foi encontrada no arquivo da Marinha, aqui do Rio, né? Ela veio junto com a família real e ficou por aqui, e as pessoas não sabiam disso. Então, muito de conhecer realmente sobre a nossa própria história, as próprias impressões, esse acervo hoje que está preservado está dentro do corpo militar, seja na Força Armada, Exército ou na Marinha, né? Então, é bem interessante isso que você está colocando,
da abertura desses espaços também para os civis. Eu sou uma pessoa que eu nunca tive preconceito do uso desses espaços, porque eu tive a sorte de conhecer a Sabrina Medeiros e me tornar amiga dela, né? A Sabrina é fantástica. E ela é um exemplo de civil que dá aula em escolas militares e ela, durante 3 anos, ficou dando aula na Escola Interamericana de Defesa em Washington. E eu tive a oportunidade de visitá-la 2 vezes lá. E visitei a base, é uma coisa de louco, assim. Isso, Então, muitas pessoas não sabem disso. Quando a gente até comentando, né, fora da live, todas as vezes que eu chegava num congresso, eu tive na ESEM num seminário que aconteceu chamado Amazônia, Estratégias e Defesas, na comemoração dos 60 anos da Segunda Guerra Mundial, também nos eventos. E assim, os militares me cercavam, me perguntavam: como é que você conseguiu saber do evento? Às vezes, numa sala de 200, 300, eram uns 5 civis só. Então, é muito legal tudo isso que você está falando, né? Para as pessoas entenderem que esses espaços estão abertos para esse conhecimento. Eu confesso que do meu lado aqui, que eu sou do turismo também, eu utilizo muitos aparelhos militares para estar contando a história do nosso país para as pessoas. Então, assim, estou adorando tudo isso que você está deixando claro aqui para o pessoal, tanto para desmistificar o que é história militar, quanto também desse contato, né? Porque é importante a gente estudar a história do Brasil, porque nós somos a sociedade brasileira, independente de ser civil e militar. Acho que todos nós temos esse ponto em comum, né? Essa nossa nacionalidade e a construção da história da nossa nação, que eu acho bem bacana essa abordagem. E dentro dessas tuas várias linhas de pesquisa, eu levantando aqui algumas coisas, eu percebi que você gosta muito de fronteiras, né? Vários assuntos teus têm a ver com fronteira. Isso é uma coisa particular, assim, ou acabou sendo sem querer? Não, Bom, o meu processo de formação, eu agradeço muito a minha pesquisa do mestrado, que foi sobre a coleção de fotografias da Comissão de Inspeção de Fronteiras, que o Rondon, como eu disse, era o chefe da comissão. Então, no mestrado, eu investiguei essa coleção de fotografias e produzi um trabalho, uma pesquisa, que eu acho que foi uma pesquisa de ponta, importante, né? Inclusive, essa pesquisa, eu não parei, eu terminei o mestrado em 2005, mas eu continuei com essa pesquisa até hoje. Atualmente, essa pesquisa, na verdade, ela foi traduzida agora num projeto que eu ganhei em 2017 da FAPERJ, de apoio à pesquisa, com bolsa de bancada para investigar durante 3 anos, continuar investigando esse material, e ele saiu como o resultado mais esperado da minha vida, acadêmica, foi o livro que não tive a oportunidade de lançar, porque da situação que nós vivemos, que ficou pronto em março pela Mauad, que é o Amazônia na Primeira República, né? Um trabalho Amazônia na Primeira República através do acervo documental do Arquivo Histórico do Exército. Então, primeiro, esse foi o mestrado que me possibilitou desenvolver essa pesquisa, me gerou vários projetos, prêmios, né, para dar continuidade à pesquisa, e esse ano, finalmente, eu consegui produzir esse livro. Quer dizer que durou mais de 10 anos para ser finalizado, praticamente 15 anos. Mas esse livro, eu acho que, como eu falei, foi o que me deu base para estudar as fronteiras. Porque o que foi a Comissão de Inspeção de Fronteiras? Eram ações do próprio Marechal Rondon por todas as fronteiras brasileiras norte e centro-oeste para verificar a manutenção dos limites, né? Se os marcos estavam no lugar, se havia ocorrido algum deslocamento de marco, precisar as informações, porque eles iam para lá também para precisar as informações se estavam de acordo com o que tinha sido levantado no século XIX. Então, esse é um projeto grandioso que eu tive contato através das fotos. Então, eu me apaixonei pelas fotos, por análise de fotografia, e me apaixonei pelas fronteiras. E nesse grupo, entre as fotos e as fronteiras, estão os militares. Então, não adianta você querer se afastar de uma multiplicidade de estudos que é
envolver militares, fronteiras, metodologias. Então, e daí eu não parei. Então, além dessa pesquisa que eu venho desenvolvendo há quase 15 anos sobre a Amazônia, na Primeira República, através das fotografias, eu também desenvolvi uma pesquisa sobre a Guerra do Chaco, que é uma guerra pouco conhecida no Brasil, que é uma guerra que ocorreu entre o Paraguai e a Bolívia, em 1932, e o Exército do Brasil, o Exército Brasileiro, tem uma coleção de documentos sobre a guerra, porque os militares oficiais do Exército participaram como observadores dos acontecimentos e fizeram vários registros, inclusive relatórios, documentos que podem ser utilizados a partir da perspectiva da visão do militar brasileiro sobre a guerra. Então, eu escrevi um artigo que foi publicado numa revista mexicana em 2019. Né? Então, quer dizer, para mostrar que a pesquisa não é só endógena, não, ela foi aceita por uma revista de alta qualidade do México. Né? E também agora eu finalizei recentemente uma pesquisa que é sobre a Guerra Colombo-Peruana, que também ocorreu nos anos 30, ali na tríplice fronteira que é entre o Brasil, a Colômbia e o Peru. Então, foi uma pesquisa sobre uma guerra que também aconteceu nas fronteiras brasileiras e o Brasil também, como observador, produz documentos, a quantidade imensa de documentos. Aí eu tenho um orientando também que está desenvolvendo paralelamente uma pesquisa a partir da perspectiva dele, que foi no Itamaraty, encontrou mais uma coleção imensa de documentos sobre a Guerra Colombo-Peruana, que no Brasil é muito conhecida como Questão Letícia, né? Então, isso demonstra, primeiro, a potencialidade de se pesquisar fronteiras. E com isso também, aí eu fechando meu interesse pelas fronteiras, nós demos, agora essa pandemia serviu para uma questão muito importante que eu fiquei em casa pensando e dialogando com vários pesquisadores do Mato Grosso do Sul, pesquisadores militares, e nós desenvolvemos a Rede Hermes, que é uma rede internacional de pesquisadores de fronteiras, integração e conflitos. Eu coloquei o cartazinho, o banner de destaque para o pessoal. Isso. A Rede Hermes, ela tem essa função. Nós vamos integrar, a partir dessa rede internacional de pesquisadores, desenvolver estudos articulados, articulados entre militares, fronteiras, os conflitos que ocorreram nas fronteiras. A Guerra do Paraguai é o exemplo marcante de um conflito nas nossas fronteiras, né, nas fronteiras oeste, que ultrapassaram as fronteiras. Então, falar em história militar é suspeito, porque a história militar ela faz interface com quase tudo que você pensar. Turismo, até com turismo, né? O turismo militar. O que é o turismo militar? Os patrimônios históricos militares, eles são parte do patrimônio nacional. Hoje o Exército e a Marinha, até mesmo a Aeronáutica, que é uma força mais recente, eles são detentores de um acervo, de um patrimônio, realmente são únicos, fantásticos. Eu sou suspeita porque desde que eu comecei minha carreira lá em 2009, eu faço passeio em fortalezas históricas, fiz muito circuito de fortalezas de Niterói, com Fortaleza Santa Cruz, inclusive na época, né, a tenente Henry da Fortaleza de Santa Cruz fez o curso de guia de turismo para poder saber receber melhor as pessoas. Então, existe todo um movimento, todo um interesse de através do turismo, estar mostrando essa história e romper alguns preconceitos, né? A gente até estava falando sobre a popularização da história também e dessa história militar e romper aí esses meios. E é muito bacana tudo isso que está me falando, mas me deu uma impressão também, até pela publicação ter saído numa revista do México, que a gente continua com essa eterna mania de não nos reconhecermos como latinos, né? A América Latina inteira sabe sua história, está aí aberta, inclusive, para o Brasil, mas parece que nós não nos reconhecemos como latinos. Os latinos são somente os povos de língua hispânica, divididos entre eles e nós, né? E quando, na verdade, o Brasil ia, através dos seus militares, através do Exército,
tem uma ligação importantíssima, porque qualquer guerra entre eles interfere nas nossas fronteiras, interfere inclusive na nossa segurança. Eu até tento, eu dou aula para adultos num curso técnico, então eu preciso abordar essas questões fronteiriças, né, em relação com outros países. Eu até brinco, gente, se vocês receberem turistas paraguaios, pelo amor de Deus, não leva no Museu Histórico Nacional, ou então pula a parte da Guerra do Paraguai, né, para não ficar o Cristiano tá lá. E aí eu até brinco, por exemplo, aqui no Brasil a gente... São elementos de associação, né? A gente tem um time de futebol chamado ABC por causa do tratado Argentina, Brasil e Chile, que ficou conhecido como Tratado ABC, porque Chile e Argentina sempre foram inimigos e nós fomos os intermediadores dessa relação. E o Brasil com a Marinha chilena, o último baile da família imperial, né? O último baile do Império, acontece numa homenagem para a Marinha chilena. E as pessoas não sabem desse fundo militar, muitas vezes, dessa questão. Então, eu lembro, eu cheguei a uma palestra na UERJ sobre a guerra que aconteceu entre Bolívia, Chile e Peru, que, inclusive, Bolívia acaba perdendo sua saída para o mar. As pessoas não sabem. A gente fica com isso muito no meio acadêmico, né? Isso não vai para o grande público. Então, eu acho que a iniciativa da Rede Internacional Hermes, a nossa iniciativa aqui de estar fazendo essa live, já está um pouquinho aí para romper essas paredes da academia e está trazendo para o grande público essa história. Eu acredito que você acha isso importante também, né, Fernando? Não, olha, extremamente importante a popularização da história, atingir, sair do pedestral da graduação, do mestrado, do doutorado e descer palcos mais baixos, como o ensino médio, o ensino fundamental. Isso eu acho que é uma prática que nós temos que desenvolver ao longo do tempo. Eu acho que nós não temos isso. É uma característica que eu percebo desde a época que eu estava na graduação. O que é produzido na graduação, no mestrado, no doutorado, não chega para as crianças, para os adolescentes. E com isso geramos alguns problemas que por exemplo, existe um adolescente ou outro conhece um pouquinho, né, da história do Brasil, um pouco mais próxima das questões militares. O que eu chamo essa proximidade com a história militar? Por exemplo, a atuação da Força Expedicionária Brasileira. Então, ele é um tema tabu. É um tema tabu porque os livros didáticos tem pouca projeção sobre o assunto, discussões mais aprimoradas não chegam, né, nos livros didáticos, porque não vendem, né, e não há interesse de falar da Força Expedicionária, quando nós temos uma importância ainda, até mesmo na academia, porque que precisa ser aprofundada, né, o estudo sobre a Força Expedicionária, que eu vou até mais longe, né? Até dentro do próprio das forças armadas, né? Uma necessidade de retornar estudos sobre a Força Expedicionária Brasileira, né? Porque se preocupa tanto com guerra de futuro, no entanto, nós esquecemos a experiência dos nossos combatentes lá na Segunda Guerra Mundial e que precisam ainda ser tratadas com mais cientificidade. Né? Até mesmo para entender as mudanças de paradigmas nos modelos de guerra. Então, se essa tensão, né? Eu falo tensão porque a falta de conhecimento gera uma tensão, né? do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ela ocorre para os níveis médios e fundamentais do ensino, também ela não está isenta em outros espaços, em outros lugares, não. Então, acho que precisa, sim. Acho que a Guerra do Paraguai, por exemplo, tem muitos estudos sobre a Guerra do Paraguai. Eu acho que até a Guerra do Paraguai, às vezes, acaba sendo mais observada no ensino médio, ensino fundamental, do que a Segunda Guerra Mundial. Mas, por exemplo, a Guerra do Chaco. Eu não conheço, eu não sei se existe algum livro didático que fale da Guerra do Chaco, que é uma guerra dos vizinhos ali. Olha, do eu Paraguai. não conheço. É uma guerra dos nossos vizinhos e que o Brasil esteve ali atento. A questão Letícia também não, que é uma guerra da Colômbia com o Peru, que estavam nas nossas fronteiras. Talvez o pessoal do Amazonas,
principalmente os historiadores da Amazônia, conheçam melhor a Guerra Colombo-Peruana, mas os historiadores do Amazônia para baixo não conhecem, né? Então nós ficamos restritos às regiões, e o conhecimento ele precisa ser tratado e precisa descer do pedestral e atingir essa galerinha aí, esses estudantes de níveis secundários e fundamentais. Há 2 anos atrás, o pessoal do meu programa, eu, a coordenadora e mais alguns professores lá da Universo, fizemos uma atividade para tentar popularizar os estudos de história, né? Então, fizemos um ciclo de estudos sobre a Fortaleza Santa Cruz, com visitas, com palestras, convidamos alguns, inclusive o pessoal da Fortaleza Santa Cruz, o Henry e companhia, foram convidados para participar do evento, fizemos uma parceria ali, e depois da palestra, né, que normalmente o mundo acadêmico vive muito da teoria e das práticas de pesquisas mais fundamentadas, mas convidamos um colega que tinha um diálogo mais que aproximasse dessa garotada. Trouxemos a garotada para dentro da universidade. A palestra foi feita dentro da universidade. Dali fizemos um concurso com eles de redação sobre o tema, sobre a Fortaleza Santa Cruz, e finalizamos com uma visita com o apoio do pessoal da Fortaleza Santa Cruz e do Exército. Fizemos uma visita à Fortaleza Santa Cruz, onde parte da história do Brasil foi contada por uma atividade turística, né? Então, olha só a integração. Olha a integração. Falta isso. Mas, não, e assim, Fernando, você está falando, eu quando entrei para o turismo, assim, eu me sentia verdadeira professora da Grécia Antiga, né? Porque eu estava no meio do ambiente contando a história para os meus alunos e tudo. E isso que você está falando sempre vem à minha cabeça, né? O pouco tempo de aula que nós temos. Eu acho que existem dois fatores que pegam muito hoje no ensino brasileiro de história, que infelizmente a gente está com um parâmetro curricular nacional muito atrasado, né? E essa dificuldade da construção de um currículo único nacional. A gente também tem essa divisão. A gente tem o Sudeste, né? Vamos botar assim, com mais recursos para produção acadêmica, com incentivos de bolsa e tudo. Então, a gente vê muito sobre o olhar do Sudeste, mas o Centro-Oeste, que está muito próximo dessas questões, que tem suas fronteiras cada vez mais ameaçadas, ficam fora desse eixo Rio, São Paulo, Minas, de produção acadêmica, que o que eles produzem lá, ficam lá e não vem para a gente, né? Então, acho que existe esse problema do regionalismo histórico. Existe também um problema que essa história acaba sendo aplicada em cada uma dessas regiões e não tem essa universalização através do ensino. E é impossível colocar a culpa nos professores e tudo, porque não dá para a gente abordar todos os assuntos com 2 tempos de 50 minutos para uma turma de 40 adolescentes por semana. Longe de mim. Incrível, né? Longe de mim. Nós temos uma rede de culpados. Não são os professores que estão lá fazendo sacrifício para ensinar a história. Até porque, se for começar, os próprios livros didáticos eles não contemplam, né, alguns temas, e aí você... Deu uma travadinha agora, Fernando. Deu uma travada aqui no finalzinho. Você estava abordando que alguns temas que não são abordados no livro didático. Travou aí. A questão de quem são os culpados, né? Isso é muito complexo, é como eu falei. Então, quase todos somos culpados desse processo. E eu incluo aí também o livro didático, porque o livro didático, a atualização dele demora muito, né? São décadas para conseguir atualizar um livro didático com os temas. Ensino, né? E a produção acadêmica ela é muito acelerada e ela não tem a mesma velocidade para chegar, né, aos livros didáticos. A dificuldade dos professores, muitos professores de manterem a sua formação em dia, né? Muitos têm que trabalhar, ganhar o dinheiro do dia a dia,
e é uma profissão que financeiramente não é muito compensatória, né? E acaba que muitos professores têm que buscar outras formas de garantir aí esse salário. Então, tudo isso vai girando com que nós tenhamos uma formação deficitária. Infelizmente, a história também passa por essa formação deficitária, que precisaria, para melhorar, precisaria de uma discussão muito maior e que envolvesse também os professores. Não adianta político ficar fazendo o projeto de ensino se não escuta os professores que trabalham na ponta da lança lá junto com os alunos, não sabe o dia a dia de um professor. Não adianta uma secretária de educação que não entra em sala de aula ficar decidindo o que vai ser dado. A gente chegou a ter ministros de educação propondo 60 alunos em sala de aula. 40 já é uma coisa inviável, 60 então é porque realmente essa pessoa nunca entrou numa sala de aula para saber o que é ter 40 adolescentes do 7º ano para se controlar, né? Então são questões muito complicadas. Verdade, verdade. E assim, é muito bacana essa questão do turismo, né, como um solucionador de espaço, porque a própria criança, quando ela está caminhando, ela está indo, ela sai, ela rompe aquele padrão, aquele cercadinho da carteira, né, e se sente mais livre. E são crianças que normalmente são problemáticas em sala de aula, quando chega numa atividade dessa que você está falando, elas brilham de uma forma, seja com uma atividade artística, seja na produção porque são hiperativas ou são dislexas, e essa estrutura desse ensino tradicional que a gente tem, muitas vezes não contemplam, né? E no caso da história da forma que é aplicada, é sempre data, o grande herói. É até aquilo que você falou no início, se aborda a história dos grandes generais e realmente essa micro-história, essa história de quem faz o dia a dia, como é o caso dos pracinhas da FEB. E aí, gente, já dando spoiler, a gente está fazendo um trabalho aí em off, junto com outros colaboradores do Artcult, sobre um grande levantamento sobre as cartas dos pracinhas da FEB. Então, aguardem, vai vir muita coisa boa aí. Essas crianças acabam aprendendo muito mais, então é muito bacana tudo isso que a gente está colocando aqui. As novas fontes, os novos personagens que estão sendo abordados, essas novas linhas de pensamento, esses novos caminhos. O próprio Marechal Rondon, eu não tinha registro, acho que se eu ouvi falar sobre ele 1 ano do ensino fundamental, foi muito. E no turismo eu acabei me surpreendendo, tendo muito mais de Marechal Rondon do que até mesmo dentro da graduação. O contato dele com o Theodore Roosevelt, a questão dos telégrafos, né? A questão... Então, a própria questão indianista no Brasil, como ele vai para uma missão civilizatória e ele descobre o índio que existe nele, mudando um olhar dentro dessa perspectiva sobre os índios, né? Os nativos brasileiros, que a gente sabe que o correto não é índio, mas... Então, é um personagem super rico e complexo que produziu muito para a história do Brasil em termos documentais, sejam com os registros, essas viagens, as fotografias mesmo que você pesquisou, que é um negócio assim absurdo e que as pessoas não têm noção. As pessoas não têm noção, eu vou citar só para a questão do Marechal Rondon, só na Comissão de Inspeção de Fronteira, né? Foi uma missão dele de 1927 a 1930, percorrendo o espaço de fronteiras do Amazonas, do norte, centro-oeste, deveria ir até o sul, só que terminou em 1930 por conta da Revolução de 30. Então ele parou ali no Mato Grosso e terminou a missão. Mas, por exemplo, o que tem de documentos produzidos da Comissão de Inspeção de Fronteiras? Eu trabalhei com as fotografias. São 351 fotografias em 5 álbuns que tem essa coleção de fotografias, estão no Arquivo Histórico do Exército, tem no Museu do Índio também essa coleção de fotografias, né? Tem os registros filmísticos, de filmes, né? Foram produzidos vários filmes sobre a população indígena, a população nativa brasileira. Foram produzidas cadernetas científicas. Nessas cadernetas científicas existe um registro de terem mais de 400 e um pouquinho, né, cadernetas que estão no Museu
do Exército, ali no Forte Copacabana, o que tem nessas cadernetas? Registros de tipos de botânica, tipos vegetais, tipos animais, tipos indígenas. O Rondon ele consegue tipificar várias tribos que ele passou ali, ele faz a catalogação e a identificação, faz uma etnografia desses grupos indígenas. Ele faz tabulação de dados de topografia, né, porque ele era engenheiro, né, então ele trabalha, quando você vai fazer o levantamento das fronteiras, você usa a questão topográfica para marcar a locação do marco topográfico, né? Então você tem estudos de matemática, engenharia, botânica, história, o que você quiser, você trabalha nas cadernetas, nos filmes e nas fotografias. Então, é uma documentação produzida muito complexa, que tem que se tomar muito cuidado ao você utilizar para fazer uma análise científica, porque, por exemplo, quando fui fazer o uso das fotografias, eu não tive que eu não pude usar só a história, eu tive que fazer um diálogo com a semiótica, né, que é uma parte de estudo da linguística, da língua portuguesa, que eu tive que usar. Quer dizer, usar não, tive que primeiro aprender. Aprender, porque eu não sou formado em linguística. Esse foi o meu maior trauma como historiadora, porque quanto mais eu estudava, mais eu descobria que eu não sabia e eu tinha que estudar mais, né? A máxima só sei que nada sei. Estudar outros campos, entrar na antropologia, então, e o historiador, me parece que na história militar, isso ficou mais complexo ainda, porque essa questão de tentar separar ou segregar esse tipo de história, que é uma abordagem, mas você tem uma produção documental farta e que perpassa toda a história brasileira. Então, diferente de alguns temas que são bastante limitados, né, algumas pesquisas que podem ser limitadas, né, temporalmente, né, a história dos militares ela envolve toda a história do Brasil. Desde o início da conquista portuguesa, né, quando você lá tem um grupo de militares, talvez o que possa ser militar nesse momento, mas você tem um grupo de sujeitos históricos que fazem parte da força bélica, né? Então, a chegada dos portugueses vem junto com a igreja e com os militares. Verdade. Eu estou vendo aqui, tem uma pergunta: por que esse tipo de informação não é abordado nos concursos públicos das Forças Armadas? Você sabe responder? Porque essa realmente eu não sei. Depende olha só, quando se fala em concurso público, existe uma banca que que monta as questões. E depende também qual o objetivo do concurso. Então, por exemplo, um concurso para preparatória de cadete do Exército, eles vão utilizar como parâmetro, normalmente, o que é produzido nos livros didáticos. Os livros didáticos e mais o que está no currículo nacional. Então, se eu não tenho no currículo nacional e não tenho no livro didático, fica difícil, por exemplo, um concurso para a escola de cadetes abordarem isso, fazer esse tipo de abordagem. Por exemplo, vou botar a Guerra do Chaco e ninguém sabe, vai se criar problema. Outros concursos, aí eu não sei qual o concurso que a pessoa está perguntando, porque muita coisa que nem os militares sabem. Tem muita. Nós estamos falando. Eu estou falando por mim. Eu sou um pesquisador. Posso me colocar como o primeiro momento que eu comecei a pesquisar sobre os militares foi em 1995. Ainda estava na graduação, né? E dali, desde 1995, quando eu tive o primeiro contato com temas militares, eu não parei. Ou seja, desde 1995, né, até hoje, nós temos aí um bom caminho, né, um bom percurso feito, né? Então, eu me considero isso, eu não sou isso, e tem outros aí que talvez tenham o mesmo tempo de pesquisa, mas eu acho que seriam poucas pessoas, né? Comparando assim, um pesquisador que desenvolveu toda a sua pesquisa, que foi até o doutorado e o pós-doutorado, né? Que aí são parâmetros que precisariam ser verificados para fazer essa medição, essa aferição, né?
Mas uma pessoa que desenvolveu toda uma formação acadêmica, pesquisando militares, e que está ainda pesquisando, eu acho que eu sou de um grupo de jurássicos aí que é bem limitado, né? Agora, você tem militares que gostam do tema, que pesquisam, né? Mas pesquisar é diferente de gostar. Quando você gosta, você lê qualquer coisa. Quando você pesquisa, você tem que aprofundar a leitura naquilo da sua pesquisa. Então, é diferente a formação de um pesquisador da pessoa que gosta. Normalmente, o apaixonado, ele é apaixonado pelo fato, né? Isso. Ele não é apaixonado pela questão metodológica de pesquisas justificativas que a gente vê por trás, né? O trabalho que a gente vai fazer com o Carlos, né? Do Carlos Edvald, que é aqui também colunista do canal, é um trabalho de microhistória. E as pessoas não sabem que isso existe. Ela só vê nossas cartas dos expedicionários. O fato final realmente da questão. Então, é muito bacana tudo isso que você está colocando. E uma pessoa perguntou aqui, Fernando, como é que eles acessam todo esse acervo, esse material, se esse arquivo do Exército está aberto à visitação pública, para poder fazer essas pesquisas, se tem algum tipo de exigência. Tá. Nesse momento da pandemia, eu creio, pelo menos a última informação que eu tive, eu posso estar errado, tá? É que as visitas estão suspensas, as visitas presenciais estão suspensas. Mas o Arquivo Histórico do Exército, como o Arquivo da Marinha, o Arquivo da Marinha, às vezes eu fico um pouco na dúvida, porque eu pesquiso muito o Arquivo do Exército, tá? O Arquivo Histórico do Exército, que fica ali do lado da Central do Brasil, naquele prédio no Palácio de Caxias. Bom, eu sugiro entrar no site para ver como é que está sendo feitas as pesquisas, que parece que eles dão acesso por meio digital, dependendo da pesquisa, né? Mas depois que nós voltarmos à normalidade, né, o Arquivo Histórico do Exército ele recebe pesquisadores, e eu tive os primeiros contatos, né, da época da graduação, e foi o melhor arquivo para se pesquisar. Eu acho que por isso que essa paixão, identificar essa paixão pela pesquisa, porque eles dão tratamento, o mesmo tratamento eles dão para um aluno de graduação, para até eu vi aluno de ensino médio fazendo pesquisa lá, né, sobre história. Então, eles dão o mesmo tratamento. Eu sei que o arquivo funciona lá, porque durante muitos anos eu tive um projeto com a Lai chamado Animando Rua Larga. E era comum eu estar na porta do Palácio Duque de Caxias e eu ver a Major Elza passar, né? E para mim era o melhor caso do Exército, porque primeira mulher do Exército, Major. Então, quer dizer, tem a Maria Quitéria antes, né? Mas na Segunda Guerra, quando as mulheres voltam a ter esse papel de enfermeiras e tudo, eu ouvia muito falar, eu fazia a visita ao Forte de Copacabana, e lá tem, né, no Museu Histórico do Exército de lá, toda uma questão sobre a Major Elza. Então, ela estava lá, ela trabalhou até realmente o final da vida no arquivo. E de vez em quando ela saía, gente, olha ela lá. Super fã. Vendo a história viva ambulante passando, assim. Muito legal. O Arquivo do Exército, ele tem eu conversando com o chefe da divisão de pesquisa, lá, divisão de história, recentemente, uma conversa informal, eu falo, cara, mais ou menos quantas pesquisas nós deveria ter aqui? Ele falou, olha só, de doutorado, eu acho que umas 1000 pesquisas nós temos aqui, né? Isso para dimensionar a potencialidade de material para desenvolver uma pesquisa. Isso eu falo, o Arquivo do Exército, ele tem isso, o Arquivo da Marinha também é mais ou menos dentro dessa mesma característica do Arquivo do Exército, né? Eles têm uma boa recepção com o pessoal, eles dão uma atenção muito personalista a cada um. Você chega lá, eles te tratam pessoalmente pelo que você quer, né? E isso é para todos, né? Homem, mulher. Então, não existe essa coisa. Então, todos que chegam lá para fazer uma pesquisa, o que acontece que às vezes as pessoas criticam, né? É que muitos pesquisadores acham que querem, isso parece que é uma febre, só querem discutir sobre o governo militar, né? Então, muita documentação, ela está depositada no arquivo, são documentos administrativos. Algumas podem ter restrições de acesso, né? Isso depende. Se for uma documentação de pessoal, por exemplo,
abrir a minha documentação. Então, você não pode acessar a minha documentação, Verdade. mesmo que ela esteja no arquivo do Exército. Né? Não pode. Então, o que é administrativo público, pode. Né? E o que está lá, eles dão acesso. Entende? Então, acho que essa questão do espaço da pesquisa, o arquivo como espaço da pesquisa, ele ainda está subexplorado. Ele ali, eu sugiro para quem ainda vai começar esse caminho da pesquisa acadêmica para um mestrado, doutorado, ou mesmo que esteja na graduação e tiver interesse em algum fato histórico que possa fazer interface com as instituições militares, ou com os militares, ou com as ações dos militares, que procure o arquivo da Marinha ou do Exército, que pode ter certeza que vão encontrar assim, material de qualidade para desenvolver toda uma formação acadêmica sólida. Perfeito. Olha, a gente está encerrando. Eu acho que muito do que você está falando aí já mostra o caminho da gente para essa popularização, vamos dizer assim, da história militar, os simpósios, a questão realmente dos passeios, essas unidades serem detentoras do patrimônio e estarem recebendo o grande público. O acervo está aberto para pesquisadores civis também, então aí parte do nosso próprio interesse para estar buscando essa pesquisa. Eu confesso que eu sou uma compradora assídua da Bibliex, né, da editora do Exército, sobre os holandeses no Brasil, sobre os franceses no Rio de Janeiro. Eu tenho várias publicações sobre a França Antártica que eu comprei no stand, na Bienal da Bibliex. Então, né, tá lá, e às vezes o stand está mais vazio, e eu descubro verdadeiras pérolas ali produzidas também, que chegam até a gente, e muitas vezes o pessoal não tem noção, né? Então, eu acho que a gente já deu aqui alguns caminhos das pedras para começar a popularizar esse conhecimento da história militar. A gente tem um grande trabalho ainda a fazer, Fernando, Com eu acho, certeza. e o Artcult vai ser um canal para a gente estar fazendo aí essa divulgação e essa ajuda nessa popularização desse conhecimento para romper as barreiras do academicismo e chegar até o conhecimento de todo mundo. Eu vou começar a encerrar a nossa fala. Eu acho que eu não deixei nenhuma pergunta sem resposta nesse processo. A esposa do Henry está assistindo, já mandou avisar. Um beijão para ele. Super me ajudou no início da minha carreira, né? Porque era o meu principal passeio, levar até a Fortaleza de Santa Cruz, um querido realmente, saudades, sietiano como eu. Então, e quero te agradecer por todo esse espaço, por todo esse conhecimento que você colocou aqui para a gente e, sim, a participação de todo mundo, que a galera tá assídua desde o início da live, acompanhando, postando, comentando, mandando coraçãozinho pro lado, então, pro alto, então isso está ótimo. Fernando, se você quiser falar alguma consideração final. Eu acho que, só para finalizar, eu acho que a história militar ela está num processo de consolidação muito importante, que envolve pesquisadores civis e militares. Nós não podemos deixar, isso é uma coisa que eu tenho sentido do ano passado para cá, né, do ano anterior para esse ano, isso tem desmotivado muitas parcerias, inclusive. E eu não vou arredar o pé. Né? Eu vou continuar combatendo a boa história no sentido de levar à frente um movimento, como mesmo você falou, um movimento que é formar uma grande rede de pesquisadores. E para isso serve tanto o Simpósio Nacional de História Militar, que nós iríamos ter a 5ª versão esse ano, que foi cancelada por conta da pandemia, que será em 2021, lá na Universidade Federal do Pará. E outro projeto extremamente importante, que é a rede internacional, a rede Hermes, rede de pesquisadores internacionais de fronteiras, integração e conflitos, que nasceu, na verdade, de uma proposta de um grupo de historiadores de história militar. Né? Então, a rede Hermes tem na sua origem a história militar no processo de construção. Mas aí a importância das fronteiras nós ampliamos. Né? E por último, eu deixo aí o canal aberto. Eu sou professor lá do programa de pós-graduação da Universidade
lá. E eu tenho um laboratório de História Militar, Política e Fronteiras. Ou seja, nós temos todo um processo amadurecido para receber pesquisadores que desejam trabalhar com a história militar. E está sendo assim, se for quantificar, né, as pesquisas e os pesquisadores, a história militar está ganhando de todos os outros temas. Nós temos uma maioria de pesquisadores voltados para a história militar lá, né? E civis e militares. Nós estamos de braços abertos, esperando aí. Nós temos agora um processo de seleção ocorrendo, vai ocorrer agora, e ano que vem, no final do ano, temos outro também processo de seleção para o mestrado e doutorado. Tá? Muito bom saber. De repente eu vou ser sua aluna, hein? Poxa, estou te esperando. Leandra, é lá em Niterói, a Universidade Salgado de Oliveira, né? Salgado de Oliveira. É o Universo, né? Isso, é o Universo. É o Universo. A Leandra é lá de Niterói, ela é minha ex-aluna, por isso que eu sei dizer também de cara. Gente, estamos encerrando aqui essa live. Muito obrigada, Fernando. Obrigado, Artcult, por esse espaço. Rafael Gomide, o grande pai, né, do Artcult. E a gente está encerrando por aqui. Vai ficar salvo no IGTV. E compartilhem com os amigos. Divulguem. Segunda-feira que vem tem mais. A gente se encontra aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Valeu. Prazer, viu? Tchau. E vamos encerrando mais esta live. Boa noite a todos, boa semana.